Palavra do Senhor. Querido Deus Pai, aqui está o momento, Pai, em que nós estamos esperando e que a Tua palavra vai ser ministrada. Prepara o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, de maneira completa, Senhor. Assim como o homem foi feito, Senhor, de alma, corpo e espírito, assim aqui estamos nesta noite para receber Tua palavra. E assim, Senhor, dá-nos esse entendimento, esta compreensão. É o Teu servo que vai ministrar, Senhor. Continua dando a ele a sabedoria do alto e a revelação da Tua palavra, para que ele possa transmitir com firmeza, com clareza, para que todos nós venhamos a entender o que queres falar para nós nesta noite. Assim, Senhor, nos prepara neste momento, não só aqueles que irão ouvir, mas o Teu servo que vai ministrar. E ser com todos nós, Pai. Oramos a Ti, agradecidos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estou muito feliz, satisfeito com Cristo. Tivemos um evento no sábado, lá no setor sudeste, na congregação do São José, que é a nossa sede do setor, e o Elton estava lá, a Gloriane também, eles podem testemunhar. Deus fez algo tremendo ali, irmãos, que as pessoas estão todas meditando naquilo que o Senhor fez. Pessoas foram renovadas, 3 almas aceitaram a Jesus, Deus derramou assim do seu Espírito, e eu estava pensando, pastor Jacó, em tudo que o Senhor fez. Eu estava analisando, o Espírito Santo falava no meu coração naquele culto, que aquelas mães, como era um culto de mulheres, aquelas mães ali que têm seus filhos desviados nas drogas, fora dos caminhos do Senhor, jurado de morte, ali o Espírito de Deus renovou a fé daquelas mulheres, para elas continuarem acreditando que Deus vai fazer um milagre. E aí eu estava meditando em tudo aquilo que o Senhor fez ali, e aquela esperança que aquelas mulheres receberam. A gente tem um grupo lá da igreja, da área, e eu fico olhando o que elas postam, e aí eu vi uma lá dizendo assim: toda hora que eu vejo um vídeo ou uma foto daquele culto, eu choro de madrugada, todos os momentos, porque Deus me renovou ali. E foi algo assim muito real, muito tremendo mesmo que aconteceu. Eu vi um jovem dizer assim, eu ouvia falar que Deus fazia assim, e eu pude experimentar, irmãos. Aí eu fui, o pastor Everlan me ligou para que eu o auxiliasse, ajudasse a ele trazendo o estudo hoje, e eu comecei a estudar, a pensar em alguma coisa, e Deus me deu essa palavra que eu quero transmitir a todos nós aqui, e que vai ser transmitida também nas congregações amanhã nos cultos. Me veio à mente, assim, ao coração, a situação de Moisés, quando o contexto a qual a história de Moisés se encontra, a forma, o momento que ele foi gerado. E o povo estava vivendo um tempo difícil, porque o faraó da época, ele observou que os israelitas, eles cresciam, se multiplicavam, e ele ficou com medo de que esse povo crescesse tanto, a ponto de que, se viesse uma outra nação guerrear contra os egípcios, esse povo se unisse a essa outra nação, lutasse contra os egípcios e o vencesse. Então o faraó arrumou uma estratégia, um plano para atrapalhar alguém, os magos, aqueles que eles adivinhavam as coisas para o faraó. Alguém disse: olha, vai aparecer um aí que vai tirar o povo de Israel daqui. E ele ficou com aquela palavra:
Só que não era o homem Faraó, e sim o demônio que estava do lado dele, manipulando ele, dirigindo os pensamentos dele, para que Deus não agisse. Por isso eu coloquei aqui assim no tema desse estudo: Deus tem um plano e um projeto para tudo, porém Satanás não sabe, pastor Jacó, o plano de Deus. Ele suspeita quem o Senhor quer usar. Alguma criança, algum jovem, alguém que está passando um momento difícil, está ali muito doente, e às vezes a gente sofre um acidente, passa por uma situação difícil, e muitas das vezes tem ali a mão do inimigo querendo atrapalhar o projeto que Deus tem na vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, daquela família que Deus tinha um plano, e o inimigo vai lá e tenta atrapalhar de alguma forma. Então ele arrumou um jeito para atrapalhar esse plano. Na cabeça dele, ele transmitiu para as outras pessoas, ao seu entorno, disse assim: olha, nós precisamos diminuir essa população dos israelitas, e nós vamos arrumar uma forma aqui. Chamaram algumas parteiras, e ele cita o nome de duas aqui, Sifra e Puá. Elas foram orientadas por Faraó, para quando as hebreias fossem ter seus filhos, elas matassem se fosse homem, se fosse mulher, deixasse viver. Essas mulheres, elas temeram a Deus, a palavra diz. Então, elas temeram ao Senhor e não fizeram assim. Elas não matavam as crianças. O plano do diabo era de tirar a vida daquelas crianças. Porém, Deus está no controle de tudo e tem um plano para tudo, e o diabo não sabe. Não sabe o plano de Deus, mas ele que tenta atrapalhar. Quando ele chama as parteiras e diz: por que vocês não fizeram o que foi instruído que vocês fizessem? Ali a vida delas estava correndo risco, elas poderiam ser mortas. E elas contaram uma história que não era bem assim. E aí eu me lembro que uma vez eu estava resolvendo uma situação na igreja, e eu liguei para o pastor Eliud, e ele me orientou a fazer algo. E eu disse: mas pastor, tem que ser assim? Ele disse: olha, se o malefício, eu nunca me esqueço disso, se o malefício for maior que o benefício, omita. Foi isso que as parteiras fizeram. O que elas iam fazer ia trazer um malefício muito grande, então elas omitiram. A história não é assim, elas são fortes. Antes de nós auxiliá-las, elas já têm tido seus filhos, e assim não dá para fazer nada. Ele passa do plano A para o plano B. O plano A não deu certo. O plano A não funcionou. Elas não obedeceram. Então o rei do Egito falou para elas, e elas não obedeceram. Tendo falhado esse plano, Faraó passa para outro plano, sempre tentando reduzir a população dos israelitas. Então ele diz: então vamos fazer o seguinte: todas as pessoas, aonde tiverem as hebreias, e forem ter seus filhos, lancem, quando for homem, no rio Nilo, para matar aquelas crianças, diminuindo a população dos hebreus. Mas ninguém podia saber, ele não estava dizendo que estava matando, nem ele sabia por que ele estava querendo matar as crianças. Ele pensava que era simplesmente para diminuir a população dos hebreus. Mas, na verdade, irmãos, existia um plano de Satanás para que Moisés não nascesse, porque Moisés ia tirar o povo dali. Moisés ia ser o libertador. Ele ia tirar o povo do Egito. Então, assim Faraó fez. Mas eu acho algo muito engraçado aqui, pastor Jacó. Faraó, ele queria lançar no rio todas as crianças que nascessem homem,
porque ele queria, na verdade, o plano do diabo era tirar a vida de Moisés. Aí Deus diz assim: tudo isso é para matar Moisés? Pois então eu vou fazer o seguinte: eu vou esconder Moisés dentro da casa dele. Ali Deus está mostrando que ele tem o controle de todas as coisas. Faraó queria matar Moisés, e Deus colocou Moisés debaixo do nariz dele, comendo na mesa dele, sendo cuidado por ele, e ele rodando todo o Egito, mandando matar todas as crianças, e aquela que na verdade ele queria matar, estava ali. Porque Deus tem o controle das coisas. O controle está sempre nas mãos do Senhor. Não tem como as coisas saírem do controle dele, porque ele é Deus. Ele continua controlando as coisas. Moisés fica ali, por um tempo, é protegido, sabemos a história, o que aconteceu. Até aqui, a Bíblia só fala daquilo que era o plano de Faraó. Mas o que acontece é que por trás desse plano, desse homem, na verdade, o que acontece é que Satanás estava por trás, querendo tirar a vida de Moisés. Mas não podia, porque Deus tinha um plano. Não podia, porque Deus tinha um projeto através de Moisés. E às vezes nós ficamos assombrados. Se nós voltarmos um pouco a fita e irmos até o jardim do Éden, lá tinha uma maldição lançada, uma palavra para Satanás. A palavra era, Gênesis 3, de 4 a 15, então o Senhor Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta semente é o filho da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Faraó, ele ficou com essa palavra, ele sabia que era um descendente da mulher, era a semente de uma mulher, que ia esmagar a sua cabeça. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas, vindo assim acontecer do nada, mas tudo que o Senhor quer fazer é através de nós. É nós que o Senhor quer usar, somos nós que o Senhor vai usar, somos nós que somos os instrumentos que o Senhor quer usar para fazer a sua obra. Essa semente, ele queria exterminar. Ele queria que essa semente fosse eliminada. E todos que lhe pareciam ser esse candidato a esmagar a cabeça dele, ele já queria eliminar. Ele sabia que tinha uma palavra de Deus para ele. Da semente da mulher alguém ia nascer. Nós sabemos quem é. Você sabe quem é. O pastor Arnaldo sabe quem é. Quem é? Sabemos que é Jesus, que foi Jesus. Faraó não sabia. Satanás não sabia quem era. Ele sabia que alguém ia fazer isso. Aí ele teve logo a primeira vítima. Sabe quem foi a primeira vítima dele? Está lá em Hebreus 11, 4. Alguém pode ler aí, Hebreus 11, 4? Para nós observarmos qual foi a primeira vítima de Satanás, que ele, deve ser esse aqui. Hebreus 11, 4. Quem vai ler?
o diabo pensou assim: é esse, né? Porque qualquer um que Deus se agradasse, ele já pensava, pode ser esse. Caim estava do lado. Satanás coloca logo no coração de Caim: elimina esse, porque Deus se agradou da obra dele, então deve ser esse aqui, deve ser esse. É tanto que Caim planejou tudo para tirar a vida de Abel, e ele foi orientado pelo próprio Deus: teu coração está cheio de rancor e de raiva, de ódio, mas tu pode dominar isso, porque Deus sabe que aquilo ali era uma influência do mal. Meus irmãos, todos nós podemos sim dominar o nosso instinto de querer fazer as coisas ruins, as coisas erradas, porque Deus, Ele nos ajuda. Mas Abel foi a primeira vítima desse plano maligno, desesperador de Satanás, para que não acontecesse de que da semente da mulher viesse aquele que ia destruir ele, esmagando a sua cabeça. Aí tem um fato curioso, que os anjos fiéis ao diabo tentaram corromper a linhagem humana para tornar impossível obter dela algum descendente puro que destruísse Satanás. Satanás tem os planos dele para tentar se proteger dessa palavra que o Senhor tinha dado a ele. O Senhor não vinha destruí-lo diretamente, ia ser através de uma pessoa, de um filho, de uma mulher. Então ele estava ali e existia uma parte de anjos caídos que eram tão fiéis ao Satanás, que o que aconteceu? Os homens começaram a se multiplicar, e nasceram muitas mulheres, mulheres bonitas, e foram crescendo, e esses anjos caídos, e aí há muitas interpretações, mas essa aqui é bem ajustada com uma interpretação coerente. Esses anjos seriam demônios que tinham agora decidido fazer com que da descendência dos homens, das mulheres, não nascesse um que pudesse destruir Satanás. Então, o que aconteceu? Eles tiveram relação com as mulheres para contaminarem, e nasceram gigantes. Esse gigante que a Bíblia fala, não necessariamente é homens muito grandes, ainda que tinha uns que eram, mas gigantes em maldade, em pecaminosidade, em se afastarem de Deus, pessoas que só pensavam em fazer o mal, que eram pecadoras, pecando sempre, todos os momentos. Essas pessoas que tinham nascido dessa relação. Esses seres, agora eu quero que alguém leia Judas, capítulo 1, versículo 6. Você vai ver o que a palavra diz a respeito desses anjos, desses seres que tiveram. 1:6. Esses anjos aí foram esses que cometeram esse pecado. E eles foram aprisionados.
em prisões eternas. E nós sabemos que tem muitos demônios por aí. De vez em quando cai um por aí na vida de alguém, mas esses não. Esses estão aprisionados. Eles decidiram fazer o contrário, aí Judas está dizendo, até a própria natureza deles, que os anjos não têm sexo. Mas eles mudaram e agiram dessa forma. Aí sabe o que aconteceu? Se você seguir e começar a ler em Gênesis 6, 7 em diante, sabe o que o Senhor disse? Leia aí, Gênesis 6, 7 e 8. Vá lá no primeiro livro, Gênesis 6, 7 e 8. Caíram nessa situação os seres humanos, por conta dessa relação que se aumentou mais o pecado, e o Senhor se arrepende de ter feito o homem, e decide destruir por completo, destruir a todos. Porém ele olhou e viu que tinha alguém fiel, que era Noé. Então ele reservou Noé, mas o resto todos ele destruiu com as águas do dilúvio. Noé ficou protegido dentro da arca. Noé foi ali protegido pelo Senhor, foi guardado, mas o resto todos foram destruídos por Deus. Agora, meus irmãos, o que nós vamos ver lá no livro de Esther? Todo o livro de Esther fala da tentativa de Satanás de exterminar o povo hebreu, o povo judeu. Ele sempre querendo destruir, porque tinha uma promessa contra ele. E ele usa agora toda a situação, sendo o Faraó, sendo o Amã, for quem seja, o propósito de destruir as pessoas, no fundo, é através de Satanás. Cada um desses homens tem os seus objetivos próprios, os seus interesses próprios. Amã tinha o dele, em querer armar uma estratégia para que os judeus fossem mortos. Faraó tinha outra, e todos os outros tinham a sua. Porém, sabe o que acontecia? Era o diabo que os manipulava. Satanás. Muitas das vezes nós estamos brincando, mas Satanás, ele não está de brincadeira. O Senhor é quem nos guarda. Se nós olharmos uma passagem que Herodes manda matar todos os meninos. O que era que ele estava querendo? Eliminar. Aí até que ele chegou perto, Satanás, do projeto de Deus, mas o Senhor estava ali sempre guardando o seu projeto, o seu plano. O que eu quero dizer com isso? O plano de Deus para nossas vidas é algo valioso, e o inimigo tem uma fúria muito grande para destruir esse projeto. Porém, se nós nos guardarmos debaixo da proteção divina, nada vai nos tocar, e nós vamos passar por onde tivermos que passar, mas o projeto de Deus acontecerá na nossa vida, e o Senhor fará o que tem que ser feito através de nós. Nós vamos aqui ver também que Herodes, vendo que ele estava correndo risco, ele não sabia, esse governante, não sabia o quanto ele era manipulado pelo diabo. Alguém já disse que do lado de um governante, tem sempre um demônio querendo lhe influenciar para o erro e para o mal. Para que esse governante
ali do lado do trono dele, esse governante, faça algo que venha de alguma forma atrapalhar o plano que Deus tem para as pessoas. Então quero lhe dizer uma coisa baseado nisso. Não se surpreenda quando os governos criam leis e praticam atos contrários à palavra de Deus. Não se surpreenda e nem ache que isso é coisa de outro mundo, porque estão ali demônios tentando, influenciando os governantes que não têm o temor de Deus, não têm a orientação de Deus, para que eles façam leis e ajam de forma que tente de alguma maneira atrapalhar o plano de Deus para as pessoas. Às vezes as pessoas dizem, não sei como é que isso aconteceu, não sei por que isso. Você não sabe? O inimigo está ali. E nós não estamos enganados. Por isso nós precisamos estar atentos. Todos nós sabemos o que está acontecendo aqui no sul do nosso país. No Rio Grande do Sul, as enchentes, mortes e tudo. Tudo está acontecendo ali e muita tristeza acontecendo. Mas assim, meus irmãos, vocês sabem como é o nome da primeira dama do estado do Rio Grande do Sul? Quem é que sabe o nome da primeira dama? O nome da primeira dama é Tales. Mas Tales é nome de mulher? É nome de homem. Então o governador, na verdade não é a primeira dama, é o primeiro cavalheiro. Pode ser assim? As pessoas votaram nele. Tinha crente para ser votado. Mas decidiram votar em alguém assim. Tem uma união estável, homoafetivo. É um médico que não sei se é a mulher, vamos pular essa parte. Mas está lá, acontecendo isso. Vocês sabem qual é o estado do Brasil que tem menos crente? Rio Grande do Sul, 11%. Vocês sabem qual é o estado do Brasil que tem mais espírita? Rio Grande do Sul, 7,5%. E as coisas vão acontecendo. E parece que veio do nada. Será se veio do nada? Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar com nossos olhos bem abertos. Porque o Senhor, Ele quer controlar. Ele tem o controle da vida daqueles que obedecem, temem a Ele. Pode se segurar no que quiser se segurar. Não vai dar certo. Para dar certo tem que se segurar em Deus, na palavra de Deus. Dinheiro não vai resolver. Saúde também não, uma hora vai embora. Amigos também, uma hora acaba. Tudo passa. Nós precisamos nos segurar em Deus, é no Senhor, porque apesar de todas as tentativas do inimigo para eliminar aquele que ia nascer para destruir, Satanás, eliminá-lo, o inimigo não conseguiu destruir. Nós precisamos a cada dia nós temos que observar uma coisa. Esse sacrifício esmagaria a cabeça da serpente. Agora é só uma questão de tempo, até que a sentença de Jesus, já garantida na cruz, contra o diabo, seja lavrada definitivamente. E ele seja lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Precisamos estar guardados nele, porque Jesus, ele veio e venceu. Mateus 3, 27, alguém pode ler? Mateus 3, 27. Isso.
Não, Marcos 3, 27. Isso. Veja bem, foi isso que o valente é esse Satanás que está lutando todos os dias, trabalhando, tentando desfazer o projeto de Deus. Só que Jesus veio, amarrou o valente, prendeu ele, entrou na casa dele e venceu por nós. Por isso que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, havendo riscado, está lá em Colossenses 2, 14 e 15, a cédula de dívida que pesava contra nós. Aqui, nós precisamos confiar em Deus. Confie no Senhor. O plano de Deus, ainda que o inimigo tente atrapalhar de várias formas, e por isso que existem muitas pessoas desviadas, desanimadas, fracas espiritualmente, sem forças para caminhar. É porque o inimigo se levantou. Ele lançou todas as suas forças, usou todas as suas artimanhas, todas as suas estratégias para atrapalhar a nossa caminhada, para atrapalhar o projeto de Deus através de nós. E nós muitas das vezes cedemos a isso. Mas o tempo de Deus vai chegar em nossa vida. Aquele que persevera, aquele que espera, aquele que não desanima, ainda que o inimigo se levante com toda a fúria para tentar desfazer, mas aquele que perseverar, aquele que confiar no Senhor, aquele que não retroceder, aquele que não olhar para trás, aquele que não se deixar levar por nada, mas se permanecer firme, o plano de Deus vai se cumprir na vida dele. O plano do Senhor vai se cumprir, o tempo de Deus chega na nossa vida, ainda que o inimigo se levante. Meus irmãos, quando o tempo de Deus chega, muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós não entendemos por que temos que sair de algum lugar, por que nós não estamos mais ali onde estávamos? Não entendemos por que não somos mais amigos de A ou B? Por que perdemos amizades? Por que perdemos alguma coisa material? Por que saímos daquele emprego? Por que saímos daquele bairro, daquela cidade, daquele estado, daquele país, se for o caso? E não entendemos que muitas das vezes é o Senhor trabalhando. Tem tempo que é para se esconder. Noé ficou um tempo dentro da arca. Moisés ficou um tempo escondido. Qual foi o tempo que Moisés ficou escondido dentro da casa da mãe dele quando nasceu? 3 meses. Como é que alguém esconde uma criança por 3 meses dentro de casa? Não podia chorar, não podia gritar, não podia chamar a atenção de vizinhos, de ninguém. Mas ficou por 3 meses ali dentro, guardado e protegido pelo Senhor. Tem tempo que você vai viver ali em um lugar e você não entende, mas Deus está guardando você ali dentro. Tem uma hora que Noé ficou com a sua família dentro da arca.
e olhava e as águas não baixavam. Mas era o tempo de Deus para eles estarem ali dentro, pastor Jacó. Era o momento deles estarem ali guardados. Mas o Senhor estava trabalhando. Por que que nós nos desesperamos quando acontece um tempo que não é favorável ao que nós queríamos que estivesse acontecendo conosco? É o tempo de Deus para tudo. Mas chega a hora, vai chegar o momento. Vai chegar o momento que quando o Senhor esconde, ninguém acha. Quando o Senhor esconde, ninguém acha. Pode ser que você tenha um parente, um amigo, um filho, alguém, que você pensa que está perdido. Não, ele está escondido pelo Senhor. E na hora certa, ele aparece. O Senhor fará o milagre. É assim, sabe por quê? Porque quando Deus esconde, ninguém acha. Quando Deus acende, ninguém apaga. E quando o Senhor está agindo, até quem vem para atrapalhar, finda ajudando. Quando Deus age, se vier alguém te atrapalhar, vai findar ajudando, porque no controle de Deus as coisas se encontram. E às vezes nós ficamos preocupados, mas veio e atrapalhou, mas veio e fez isso. No final das contas, finda que está te ajudando. Não saiamos nós do plano de Deus, ainda que a luta, ainda que você não esteja compreendendo esse momento, ainda que você não esteja entendendo, confie no Senhor, confie, não retroceda, não volte atrás, não desanime, não vire as costas para Deus, não blasfema, não murmura, não reclama, não diz que está ruim, glorifica o Senhor. Esse é um tempo, é um momento, vai passar, e as coisas vão acontecer dentro da vontade de Deus nas nossas vidas. Amém, meus amados? Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, pedindo que o Senhor nos ajude, para permanecermos confiando nele, sabendo que Ele está no controle, e o plano que Ele tem para nós, o inimigo não sabe qual é. Ele tenta nos atrapalhar, mas o Senhor nos protege e nos guarda. Quero que você estenda as suas mãos assim, e peça que o Senhor te ajude, para que você cumpra, se assim você quiser, para que o plano de Deus se cumpra na sua vida, e que Ele lhe dê resiliência, forças, capacidade, ousadia, para você prosseguir, independentemente do que acontecer. Pai, nós estamos diante da sua palavra. Meu Deus, a sua palavra foi ministrada, e ela é viva e poderosa. E aqui nós estamos nos rendendo diante dela. E queremos, ó Pai, pedir forças do Senhor, para que o Senhor nos sustente, segure em nossas mãos, para não retrocedermos, não voltar atrás, não desanimar em nenhum momento da nossa caminhada, para que o projeto que o Senhor traçou para nós, sabemos, meu Deus, que temos um adversário feroz, que se levanta com todas as suas artimanhas, com as suas astúcias, para tentar impedir, para tentar atrapalhar, mas ninguém pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. Nos ensina a confiar unicamente no Senhor, e que a nossa confiança, meu Deus, nunca seja tirada, mas que possamos assim permanecer firme até o nosso último dia de vida, o último minuto nessa terra. Segura em nossas mãos, fortalece e ajuda em nossas fraquezas, para que nós não venhamos, ó Deus, desanimar em momento algum, mas que possamos confiar em Ti, e o Senhor nos levar até o final da nossa jornada, da nossa caminhada. Eu lhe peço em nome de Jesus,
Amém, Senhor. Amém.